Fala, rapaziada, belezura? Tranquilão? Doug aqui para mais uma semaninha de aula, pessoal. Bom, seguinte, nós estamos aí na reta final, tá? Mostrar para vocês uma aulinha aí sobre eletromag, tá? Continuar essa parte. E ainda vamos ter mais um momento aí, com certeza, pelo menos, de finalização aí do conteúdo a respeito de indução eletromagnética, tá bom? Mas hoje, pessoal, a gente precisa finalizar aí algumas situações que a gente deixou pendente, tá? Então vamos lá, pessoal. O campo magnético gerado pela corrente elétrica. Na aula passada, gente, a gente comentou ali a respeito de força magnética sobre carga, magnetismo de maneira geral, força magnética sobre carga, né? O QVB, seno de θ. Eu mostrei para vocês que naquele momento, né, que uma carga era afetada por um campo magnético caso ela entrasse com uma certa velocidade naquele campo, né? A gente conversou sobre isso. Pessoal, por que isso é tão importante, né? Qual que é a vantagem da gente falar disso? É porque é o seguinte, se uma carga só sofre a força, certo? Uma certa quantidade de cargas também vai sofrer. Tá entendendo? Essa é a ideia da nossa aula de hoje. Bom, mas vamos lá. Como é que funciona o negócio aqui? Pessoal, há um tempo atrás, o nosso queridíssimo Ørsted, certo? Ele percebeu que existia uma relação entre eletricidade e magnetismo. Vejam o quanto demorou para isso acontecer, tá? Por que eu digo isso? Porque a gente já conhecia o magnetismo há muito tempo atrás, a gente já conhecia a eletricidade há muito tempo atrás, mas a gente não sabia que existia uma relação entre esses dois caras aí. E o Ørsted foi o primeiro a observar essa relação aí. Como que ele observou isso? Na cagada. Ele ligou lá um circuito, estava fazendo os experimentos elétricos e ele tinha uma bússola perto, ele viu a bússola defletindo. Quando ele percebeu isso, gente, ele percebeu que o fio gerava um campo magnético. Olha que impressionante. Então quer dizer que um fio gera um campo magnético? Exatamente. E a partir disso, ele foi entender como funcionava essa ideia. Então veja só, pessoal, como é o funcionamento aí do campo magnético de um fio? Serão sempre linhas de campo circulares em volta do fio, tá? Se eu pensar aqui, por exemplo, vou pegar aqui o fio do meu carregador, tá? Se eu pensar, por exemplo, no fio do meu carregador aqui, sempre que passar uma corrente elétrica, lembra que eu falei para vocês que elétrons em movimento geravam um campo magnético? Então, sempre que passa uma corrente elétrica aqui, surge um campo magnético neste fio. Interessante, né? E como que funciona, Douglas? Como é que eu descubro como que vale, quanto vale, como se comporta o campo magnético dele? É o seguinte, lembra que na aula passada eu ensinei para vocês a regra da mão esquerda? Nessa aula nós temos a regra da mão direita. O que é a regra da mão direita? Acompanha comigo. É o joia. Só que é um joia não com a mão fechada, ó, com a mão aberta, assim, tá? O teu dedão, ele indica o sentido da corrente elétrica e os teus dedos indicam os sentidos das linhas de campo, como está ali na imagem. Então, por exemplo, se eu tenho uma corrente elétrica subindo o meu fio aqui, ó, regra da mão direita, dedão para o lado da corrente, linhas de campo dando a volta no meu fio assim, ó. Se eu estiver olhando ele de frente, assim, igual está na segunda imagem, em volta aqui, tá certo? Então, gente, a ideia, vou deixar esse fio aqui porque eu vou usar ele mais vezes. A ideia é bem simples, as linhas de campo são circulares e dão a volta no fio, tá bom? Você usa a regra da mão direita para aprender como, para que lado ele vai. Se o fio está descendo, ó, aí, se a corrente está descendo no fio, aí é o contrário, tá vendo? Beleza? Tranquilo, né? Ó, regrinha da mão direita aí, ó, como eu tinha mostrado para vocês, certo? Corrente subindo, o campo magnético dando a volta no fio desta maneira. Tem que ser com a mão direita, hein, gente? Por isso que a gente ensina a regra da mão direita e a regra da mão esquerda, para que você não troque as duas regrinhas aí, beleza? Vamos lá, gente, como é que eu calculo o campo magnético gerado por um fio? Tá aí. B, que é o campo magnético, tá? Sempre medido em Tesla, pessoal, é um T maiúsculo, tá bom? Mi vezes I sobre 2πd. O que é Mi, Doug? Mi é uma constante, é um valor constante que tem a ver lá com onde está acontecendo a passagem da corrente, tá? É um valor que ele vai te dar. E o que é I, Doug? Corrente elétrica, gente. Corrente, né? Corrente. Tá bom? Corrente elétrica. 2π é um valor e D é a distância. Como assim distância, Doug? Vamos lá. Vamos voltar aqui.
D está aqui, ó, pessoal. Por exemplo, eu quero saber quanto vale o campo elétrico aqui nesse ponto aqui, ó. D é a distância entre os pontos aqui, ó. D. Tá bom? Então é só a distância entre o fio e o ponto onde você vai achar o campo magnético. Perdão, falei campo elétrico. Não, campo magnético. Beleza? Susse, né? Pessoal, aí o Oersted foi estudando outros fatores, tá? Então primeiro ele viu que o fio rolava. Daí ele pegou e fez uma espira circular. O que é uma espira circular, pessoal? É um fio, só que enroladinho assim, ó. Isso aqui é uma espira circular, certo? A corrente, pessoal, vai entrar por um lado e vai sair pelo outro. E aí ele foi ver que era só, a ideia da espira circular é a mesma do fio. É só aplicar a regra da mão direita, pessoal. Por exemplo, se a corrente está assim, ó, vindo da direita para a esquerda para mim aqui, se não tiver invertido para vocês, ó, ela entra aqui no meio, né? E sai por trás aqui para vocês, tá vendo? Daily. E aqui é a mesma coisa, né? Ó, é só usar a regra da mão direita. É igual tá ali no nosso desenho, tá vendo? Só que ele fez a corrente elétrica ao contrário, né? Ó, entrando pela frente da tua tela e saindo pelo lado, tá? Se eu fosse olhar ela em duas dimensões, a gente veria ela assim, tá? Então, ó, a corrente elétrica aqui subindo, regra da mão direita, entra desse lado e sai por dentro. A mesma coisa aqui, né? Entra desse lado e sai por dentro, tá? Como é que eu calculo aí o campo, gente? Mi vezes I sobre 2D. 2D. Cuidado, cuidado. Tá? Aqui não tem o π. A equação é quase igual, mas sem o π. Gente, você fala assim para mim, Doug, de onde são essas equações? Eu não tenho como comprovar elas para vocês matematicamente, que eu preciso de integral e derivada para isso, tá? Então, me desculpem, eu não vou poder demonstrar isso, mais especificamente integral. Não vou poder mostrar essas equações de onde sai para vocês, tá? Mas aqui é a mesma ideia. Caso a espira dê mais de uma volta, pessoal, como assim? Várias espiras. Ué, a espira vem aqui e faz assim, ó. Várias voltas, certo? Eu tenho uma espirazinha com várias voltas enroladinha aqui, ó. Se eu tenho uma espira com várias voltas enroladinha aqui, como é que eu faço? É só multiplicar por n. O que é n? Número de voltas, tá? Então, se tem 3 voltas, vai ser 3 vezes isso. Eu coloquei R ali, pessoal, porque como vai ficar circular isso aqui, deixa eu enrolar um pouco maior. Como vai ficar circular isso daqui, certo? A gente pode querer, às vezes, calcular o campo magnético no centro dela, e daí, para isso, a gente usa o raio da espira. Tranquilo? Mas é basicamente isso, são várias voltinhas assim. Então tá aí, certo? A ideia aí da corrente para vocês. Legal? Tranquilo, né? Bem sossegado. Pessoal, não se esqueça de uma coisa, né? Se eu tenho uma espira aqui. Lembra da ideia que eu passei para vocês no ano passado, na aula passada. Onde entra é sul, onde sai é norte. Então, por exemplo, se eu tenho uma corrente elétrica assim, ó, tá entrando desse lado aqui, então esse lado aqui é sul. Sai por esse lado aqui que está vindo na minha cara, esse lado é norte. É como se virasse um ímã isso aqui, onde aqui é polo sul, aqui é polo norte. Beleza? E o solenoide, pessoal? O solenoide, ele é uma espira circular de várias voltas, porém, no centro dele a gente tem um condutor. Aqui, ó, por exemplo. Como se eu tivesse aqui a minha espira, né? Passando aqui. Só que eu colocasse aqui no meio, sei lá, um prego de ferro, alguma coisa assim, um núcleo condutor aqui nessa situação, tá bom? Então isso acontece também. E daí, Doug, o que tem de mais isso daí? Bom, o solenoide, pessoal, ele acontece da seguinte maneira. Ele vai virar um grande ímã, tá? Igual aconteceu com a espira, igual tal, vai acontecer com o solenoide também. Ele vai virar um grande ímã. Legal? E esse ímã vai ter polo norte e polo sul, que vai depender aí da passagem da corrente elétrica, tá bom? Mesma ideia aí da espira e tudo mais, vale para o solenoide também, gente, tá? Mas como que eu calculo o campo magnético de um solenoide? Vamos lá, tá lá. O campo magnético para um solenoide é N, que é o número de voltas da espira em volta do núcleo, vezes μ, mesmo μ, vezes a corrente, dividido pelo comprimento do solenoide, tá? Então, ó, por exemplo, aqui, ó, ele tem um certo comprimento aqui, a gente chama de L, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 voltas. Então, o N é 5, μ é o μ, a corrente é a corrente, e o L vai ser o comprimento dele, tá bom?
Estou mostrando para vocês, pessoal, que corrente elétrica gera campo magnético. Claro, né? Movimento de cargas gera campo magnético. Então é óbvio que corrente elétrica gera campo magnético, tá bom? Mas por que isso é importante, gente? Por causa da força magnética. Como assim? Ué. O que eu tenho aqui passando aqui? Não tenho carguinhas se movimentando? Tenho, Doug. Lembra lá? Força magnética é QVB vezes o seno de θ, né? Vou deixar só o QVB aqui. Se fazer a regra da mão esquerda e achava lá a força que estava atuando sobre a carga. Mas e se eu tenho várias cargas passando ali ordenadamente? Eu tenho uma corrente elétrica, gente. Olha que interessante. E aí eu posso mudar essa equação. Como que eu consigo mudar, Doug? Mudar entre aspas, tá? Velocidade aqui, pessoal, ó. Vou fazer na próxima. QVB seno. Olha só, velocidade, pessoal, é distância sobre tempo, né? Distância é o comprimento do fio, eu vou chamar de L. B seno θ. O que é Q sobre ΔT? É a corrente elétrica. Então a gente chega na formulinha do Bill. É o Bill sem teta, rapaziada. Bill sem teta. Campo vezes corrente vezes o comprimento do fio vezes o seno do ângulo, tá? Você quer saber para onde vai a força? Usa a regra da mão esquerda. No lugar da velocidade, pessoal, coloca a corrente elétrica. Ó, vamos voltar lá. Corrente elétrica está inclinadinha assim, o campo está para direita, né? Então a força está para cima no nosso plano. Beleza? É a mesma regrinha, é a mesma ideia. Inclusive a equação meio que sai da mesma, né? É a mesma equação aí, só que é para um fio. Então quando você quiser calcular a força magnética para um fio, você utiliza o Bill sem θ, beleza? E quando eu tiver dois fios, pessoal, olha só que doideira. Tenho dois fios aí, fio 1 e fio 2. O fio 1, quando passa a corrente elétrica nele, gera um campo magnético. É verdade, Doug, gera um campo magnético. Então isso quer dizer que se ele gera um campo magnético, esse campo magnético vai ter uma ação sobre o fio 2. Ó, se eu usar a regra da mão direita aqui, ó, no fio 1, subindo, vai entrar aqui, ó, B de 1 e sair aqui, né? Entendi, Doug. E daí? O que acontece é que quando passa a corrente aqui no fio 2, regra da mão direita de novo, tá subindo ali, né? Vai entrar desse lado e sair deste. B2. O que acontece, pessoal, é que por gerar um campo em cima de uma corrente, vai gerar uma força magnética no fio 2. 2 vai reagir e gerar uma força magnética em 1. Ação e reação, pessoal. É a mesma ideia. Tá entendendo? Então, nesse caso aqui que a gente está estudando, vai rolar uma atração entre eles. O fio, em vez de ele estar assim, retinho, ele vai acabar tendo uma certa deflexão assim, ó. Ele vai chegar, ele vai estar aqui tranquilão. Tem outro fio aqui rolando corrente elétrica no mesmo sentido que ele faz assim, ó. Ele vem para o lado e esse fio aqui também deflete para o lado, tá, pessoal? Rola uma força magnética entre os dois fios. Como é que eu calculo essa força magnética? Tá aí a equação. Meu Deus, Doug, essa equação é muito louca. Essa equação não é muito louca, tá, gente? Ela é o Bill sem teta. Por incrível que pareça. Não é, Doug? Não é? É assim, ó. Lembra o campo magnético gerado por um fio? Mi vezes I sobre 2π vezes D. E a força magnética é o Bill sem teta? Como os dois campos ali fazem 90 graus, a gente pode cortar o seno de θ aqui, porque ele vai dar 1. Perceba, gente, se eu substituir o B aqui, ó, eu vou ter Mi vezes I sobre 2πd vezes I vezes L. É o Bill sem teta, tá? A diferença aqui, pessoal, é que independente da corrente ser maior de um lado ou do outro, o importante da história aqui é que ela é igual, tá? A força, porque é ação e reação. Então, independente, por exemplo, da corrente 1 ser maior que a corrente 2, a força de atração entre eles é igual por causa da ação e reação, tá? Então, se você calcula uma, você calcula a outra. E ela depende, obviamente, das duas correntes, porque uma corrente gera campo na outra corrente que vai gerar a força, tá?
Para fechar aqui, pessoal, o que acontece? Isso aqui vale sempre, tá? Quando os sentidos das correntes elétricas forem iguais, os dois para cima ou os dois para baixo, rola uma força de atração entre os fios. Agora, quando a gente tem sentidos contrários, ou seja, uma corrente sobe e a outra desce, nós temos uma força de repulsão. Isso acontece ali para a regra da mão direita junto à regra da mão esquerda que você vai utilizar. Igual eu fiz na última questão lá em cima, né? Como é que acontecia aqui, ó? Ó, campo magnético gerado por 1 em 2 entrando no fio 2, portanto, regra da mão esquerda. Corrente subindo, campo entrando, força para dentro. Tá? E aí você faz a mesma coisa para o fio 2, né? O fio 2 gera lá um campo magnético saindo, né? No fio 1 aqui. Então ele vem na minha direção, a corrente está para cima, o campo apontando na minha direção, a força para a direita. Então, força para a esquerda, força para a direita, atração. Agora, quando as correntes são contrárias, aí os campos acabam sendo ao contrário, a força acaba sendo de repulsão. Beleza? É isso aí então, pessoal. Nós finalizamos por aqui a parte de magnetismo, tá? E daí, na última semaninha, certo, gente? Eu vou lançar para vocês uma aula complementar sobre eletromagnetismo, ou seja, sobre indução eletromagnética. Lá a gente vai ter uma conversazinha básica a respeito de como funciona a indução eletromagnética, o que precisa e tal, assim por diante, sobre isso, tá beleza? Então é isso, pessoal. No mais, estamos juntos, sempre à disposição de vocês, como sempre. Um abraço a todos e falou!